Bom dia a todos, eu creio que já me estão a ouvir. Muito obrigado por participar em mais este webinar da Abril Advogados, e hoje não é um dia qualquer, é um dia especial, porque passou desde a última vez que nós encontramos aqui mas desde que desde que tivemos essa sessão ao vivo, passou um ano de vida no planeta Zoom, no planeta Teams, passou um ano sobre nós, provavelmente o ano mais estranho das nossas vidas, o ano da pandemia do Covid-19, e nós estávamos aqui há um ano, e eu não acho que tenhamos perdido, pelo contrário, acho que tudo o que assistimos reforçam as razões para a urgência do que estivemos aqui a dizer. Mas estivemos aqui há um ano, com o Humberto Rosa, na altura com a Sofia Alves e não com o António Vicente, que nos dá o prazer de estar hoje connosco. Estivemos aqui há um ano a falar do lançamento da iniciativa europeia do European Green Deal. E desta perspectiva integrada de políticas públicas com vista à descarbonização, mas até um bocadinho mais ambiciosa que esta mudança completa do paradigma europeu. Ora, nós, depois da conferência de janeiro de 2020, aconteceu uma coisa que todos os que se lembram da iniciativa da Comissão Barroso em 2007 sobre a emergência climática e do que infelizmente sucedeu depois com a crise do subprime, não foi de sorte a que o eterno discurso, que eu presumo que todos os que vamos falar nesta mesa consideraremos anacrónico, mas é só o discurso que é anacrónico, porque a prática infelizmente não é anacrónica, que é a da reação, eu não diria como o Viriato Sormanho Marques, da plutocracia do petróleo, mas da influência que ela tem até em alguns Estados-membros da União Europeia, de num momento de crise, aparentemente, em vez de ganharmos força para a urgência da convicção de mudar de paradigma, os momentos de crise são muitas vezes momentos de dissenso, de elevação exagerada do que são os custos de contexto, de algum desnorte, de muita necessidade, e basicamente quando nós hoje olhamos para Portugal um ano depois do European Green Deal, à nossa pequena escala, não é isso que estamos aqui para avaliar, estamos para avaliar uma perspectiva mais global, com os nossos convidados António Vicente e Humberto Rosa, mas um ano depois disso, sente-se no cotidiano, quer da transposição da diretiva Single-Use Plastics, quer num conjunto de iniciativas mais vastas, ou até numa estratégia energética coerente da União, apesar dos novos mecanismos de recuperação e de resiliência à crise, não sentimos o falhanço da crise do subprime em relação à estratégia anterior, mas não sentimos ainda o ritmo que provavelmente estes mais ambiciosos à volta da mesa gostavam que ela estivesse. Mas enfim, para fazer este ponto de situação, ninguém melhor que o professor Humberto Rosa, o diretor para o Capital Natural da Direção-Geral de Ambiente da Comissão Europeia, mas antes disso, hoje a Sofia, que devia estar connosco, não pode, mas temos connosco o António Vicente, que é o chefe de representação adjunto, em quem dou as boas-vindas. Gostava de cumprimentar, antes de mais, pelas novas funções e desejar muito sucesso na nova missão, mas António, pedia-lhes que nos dirigisse umas breves palavras de introdução no webinar e não se deixe condicionar por esta minha ideia de que a pandemia pode ter sido um step back na nossa estratégia, porque felizmente não terá, e eu estou aqui para ser contrariado e os participantes do webinar também. António, a palavra é sua, muito obrigado. Muito obrigado, e de facto vai ser contrariado, acho que por mim e pelo Humberto Rosa. Mas muito obrigado, antes de mais nada, José Eduardo Martins e João Vacas, por este amável convite, mas principalmente pela vossa liderança, enquanto um grande escritório de advogados que tem de facto mostrado reiterada liderança nestes temas do ambiente e da sustentabilidade e do combate às alterações climáticas, é algo que só vos fica bem. Como dizia no princípio, sei que o vosso seminário de janeiro teve um enorme sucesso, a Sofia Alves falou muito do impacto que na altura teve a vossa discussão e a apresentação de Humberto Rosa, numa altura em que ainda era muito pouco conhecido tudo o que continha este grande dossiê que era o Pacto Ecológico, e aí nessa altura o Humberto Rosa ajudou-nos a todos a perceber um bocadinho melhor o que é que está aqui em causa. E acho que é de facto assinalar o facto de facto, com tanta coisa que mudou, com o impacto desta crise, que estávamos longe de imaginar que viria aí em janeiro do ano passado,
Acho que é um ótimo sinal que vocês continuem a falar sobre este tema e a promover o debate sobre este tema. E porque, de facto, e aliás, como temos o Humberto Rosa connosco, eu não vou ter a entrar aqui nos pormenores da enorme agenda legislativa, de todo o pipeline que está a ser feito, mas queria deixar, de facto, uma ou duas mensagens políticas, precisamente, que isto não estava preparado, mas que reagem exatamente àquilo que o José Eduardo Martins disse. Porque eu gosto muito daqueles historiadores que fazem a história contrafactual e que tentam imaginar o que é que poderia ter sido. E de facto, temos aqui um exemplo muito recente, que foi o da crise financeira, que o José Eduardo referiu e bem, em que eu acho que caímos, infelizmente todos, coletivamente, na tentação de pôr todo o enfoque naquilo que era o combate à crise financeira e, na altura, tudo o que era a agenda positiva, tudo o que era a agenda principalmente social da União Europeia ficou completamente arredada e, infelizmente, nós em Portugal sabemos muito bem o que é que isso foi. E o meu ponto é que, nesta crise, de facto, e era por isso que eu queria vos propor este contrafactual, teria sido fácil ceder à tentação, e penso que isso não aconteceu, e vou tentar demonstrar que estou mais otimista do que o José Eduardo Martins nesse aspecto, mas teria sido, de facto, fácil ceder à tentação de, face a este choque absolutamente inesperado, cairmos um bocadinho nas formas do passado. Os economistas têm esta expressão dos shovel-ready projects, aqueles projetos que estão na gaveta, que estão prontos a avançar. E sabemos, de facto, que no curtíssimo prazo, apostar nesses projetos, ou simplesmente assinar um cheque, como está a ser feito nos Estados Unidos, e entregar às pessoas, até é verdade que no curtíssimo prazo podia ter sido mais eficaz, pelo menos nos seus impactos, mas no curto, médio e claramente no longo prazo, os custos teriam sido altamente nocivos e teria sido bastante mal para a Europa e muito mal para Portugal. Temos no fundo, colocado toda a agenda verde em modo pausa e, no fundo, apenas para atacar o problema da pandemia e apenas atacar a economia. Antes, pelo contrário, acho que se compreendeu coletivamente que, ao contrário do que foi feito em 2007 e 2008, nós tínhamos que usar este choque na economia, não para pôr em modo pausa a agenda verde, mas, pelo contrário, para acelerar essa agenda verde. E acho que bastam 3 elementos para vos demonstrar essa minha visão um bocadinho mais otimista do que a do José Eduardo Martins. Pensem, por exemplo, em 3 instrumentos que foram aprovados já em plena pandemia e com enormes dificuldades, com uma grande diversidade de opiniões, mas em que, contra todos os analistas, conseguiram-se aprovar. Em primeiro lugar, o Orçamento da União Europeia. Estamos a falar de 1,1 trillion euros, 1,1 bilhões na terminologia portuguesa, para os próximos 7 anos, 2001-2027. Como sabem, a proposta inicial tinha que 30% de todos esses recursos do orçamento comunitário têm que ser aplicados diretamente, comprovadamente, em projetos que contribuam para a descarbonização da economia, para a transição energética e, de facto, pensando um bocadinho nos contrafactuais, com todas as novas prioridades, com todos os desafios na área da saúde, poderia ter sido expectável que esse ambicioso objetivo fosse reduzido. E não foi. No orçamento que foi aprovado em dezembro, esse objetivo está lá. Portanto, cerca de 1/3 de todos os recursos que vão ser aplicados no orçamento da União Europeia para os próximos 7 anos, 1/3 tem que comprovadamente contribuir para esta agenda de sustentabilidade. E penso que isso vai ser um sinal poderosíssimo para os escritórios de advogados, para os vossos clientes, para os agentes privados, para os cidadãos e principalmente para os orçamentos de cada um dos 27 Estados-membros, de que já não vale a pena apostar nas formas do passado. Dentro desse orçamento da União Europeia, algo de particularmente relevante para Portugal é a política de coesão. Basta pensar que 90 e tal % do investimento público português é cofinanciado pelos fundos estruturais, e também aí conseguiu-se manter os 30% como objetivo obrigatório de contribuir para toda a agenda e, no fundo, de alinhamento com o Pacto Ecológico e de sustentabilidade e descarbonização da economia. E, portanto, alguns dos erros que Portugal fez no passado, alguns dos erros que poderia haver agora a tentação dos tais shovel-ready projects, eu penso que com este firme objetivo, eu penso que isso está completamente arredado e o sinal é absolutamente claro. Qualquer presidente de Câmara hoje em dia, qualquer comunidade intermunicipal, sabe que a sua probabilidade de obter um financiamento será tanto maior quanto melhor for alinhada com o Pacto Ecológico. E isso eu acho que já ninguém nos tira e penso que é um sinal muito forte. E por último, e para terminar, o Next Generation EU. Portanto, o instrumento precisamente criado para fazer face à pandemia, é curioso ver que talvez a regra mais rígida, mais difícil, que é exigida aos Estados-membros quando submetem os seus planos de recuperação e resiliência, sabemos que Portugal até o final deste mês vai apresentar o seu,
A maior restrição desse plano, comparado com todas as outras áreas de policy, é precisamente a parte ambiental, a parte verde e a parte de sustentabilidade. Como sabem, 37% dos projetos que são apresentados por cada um dos países para receber as subvenções deste fundo de 672,5 mil milhões de euros, que vem para além daquilo que é o orçamento da União Europeia, 37% tem que direta e comprovadamente servir esta agenda de sustentabilidade, a descarbonização da economia. E, portanto, eu nisso estou bastante mais otimista do que o José Eduardo Martins, porque penso que este caminho que é resumido pelo Pacto Ecológico, eu acho que tornou-se mais credível com a pandemia, ao contrário do que poderia, no tal contrafactual, no contrário do que se poderia imaginar. E, portanto, acho que não fizemos o tal erro que fizemos em 2007, 2008, porque ainda reforçámos. E só para acabar, relembro uma frase que certamente o Humberto Rosa também tem presente, que é quando a Presidente von der Leyen apresentou o Pacto Ecológico, disse uma frase muito clara, disse que com este Pacto Ecológico temos aqui uma nova estratégia de crescimento económico para a Europa. E, portanto, eu acho que o facto de termos reforçado esta agenda com os instrumentos da pandemia, eu acho que traz ainda mais credibilidade, porque quando tivemos um choque brutal a todas as nossas economias, quando até alguns economistas, alguns analistas até compreenderiam um aliviar dessa ambição, essa ambição não só não foi reduzida, mas eu, a meu ver, acho que foi incrementada. Mas eu acho que melhor do que eu, o Humberto Rosa, certamente poderá ainda fundamentar com actos e com números e com iniciativas que foram feitas desde janeiro do ano passado. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado à Abreu Advogados, porque este tema é de facto tão importante, vai ser tão importante para Portugal, que eu acho que quanto mais houver estes debates em Portugal, eu acho que melhor vamos ter todos a capacidade de aproveitar estas oportunidades. Obrigado. Muito obrigado, António. Eu só gostava de sublinhar que estou cá para ser, o meu mais ardente desejo é ser combatido no meu ceticismo, não é pessimismo, mas a pessoa que mais, não desfazendo António, a pessoa que mais eficazmente o tem conseguido nos últimos anos é mesmo o Humberto Rosa, a quem passo a palavra. Obrigado, José Eduardo, João, António, por esta oportunidade. Eu acho muito interessante que a Abreu Advogados não só tenha organizado o evento de há um ano, mas se tenha lembrado de um ano mais tarde o revisitarmos. Isso dá-me um gosto especial e realmente em janeiro de 2020 não estávamos à espera de ir todos para casa, para teleworking, etc., pouco tempo depois. E talvez comece por contar o seguinte: recentemente um alto responsável na Comissão Europeia, não vale a pena nomear quem, mas alguém empenhado em questões ambientais há muito, dizia num evento que tinha batalhado muito para que o Pacto Ecológico surgisse e depois chegou a temer quando aparece a pandemia, pronto, agora levamos com uma pandemia em cima, isto vai tudo para trás. Mas tinha rapidamente concluído que não, que realmente a pandemia não tinha afetado o Pacto Ecológico. Eu diria, para começar, que acho que o Pacto Ecológico está de facto bem e recomenda-se. E o pipeline do que tem sido produzido mostra isso mesmo, e talvez tentando perceber porquê. Eu acho que é o seguinte, que é o Covid, que foi algo inesperado, mas com um impacto brutal em todo o mundo, acho que foi por muita gente também sentido ou apreendido como mais uma fatura que a degradação do ambiente nos envia. Já conhecemos os extremos climáticos, o plástico nos oceanos, a perda de polinizadores, os fogos florestais, etc. Mas tornou-se reconhecidamente claro porque é que vem esta pandemia, que não é a primeira, houve outras, com origem em vírus que têm como hospedeiros normais animais selvagens. Bom, porque a natureza degrada os habitats desses animais selvagens, reduz as suas populações e tarde ou cedo eles contactam com os seres humanos ou com outros organismos que consumimos. Eu acho que isto teve, digamos, foi um fundamento grande para certas componentes do Green Deal, incluindo a que eu acompanho mais de perto e de que voltarei a falar, a biodiversidade e a estratégia europeia para a biodiversidade, continuasse no pipeline. Este é um primeiro elemento interpretativo da minha parte. Um segundo que acrescento é, eu creio que muita gente também sentiu, digamos, por um lado aquela ideia que quando paramos e vamos para casa, temos melhor apreensão do frenesim em que muita da nossa vida se envolve, movimentos, deslocações, reuniões, viagens para os que as fazem.
E aquela paragem, com toda a preocupação que trazia de saúde e também de perda de rendimentos para tanta gente que não desconsidera minimamente, também nos fez sentir melhor, ouvimos mais os pássaros a cantar lá fora, menos carros, e acho que uma certa reflexão, isto podíamos ter as coisas de uma forma um bocadinho mais sustentável, se calhar. Portanto, isto é por dizer que me parece bastante evidente, houve algum atraso, é evidente, até pelo choque da mudança, mas não houve muito atraso e os vários produtos do Green Deal continuaram a sair com a mesma ambição. Desde logo, a ambição climática, que era talvez a mais notável do Green Deal, não esmoreceu. Está aí em cima da mesa, 55% de redução de emissões até 2030, e não é fácil. Eu lembro-me também que alguém me dizia, um colega da DG Clima, que quando apareceu o Pacto Ecológico sentia-se tendo acabado de correr uma maratona, que era definir os 40% de redução até 2030, e diziam, olha, agora tens de correr outra, que é ir para os 55%. Portanto, isso apareceu, o Pacto Climático, a Lei do Clima que está em cima da mesa para fazer a Europa neutra em carbono até 2050, também notavelmente a nova estratégia de adaptação às alterações climáticas, aprovada há pouco tempo, e se a lerem verão, um dos elementos centrais do Green Deal está lá refletido também, que é esta maior ligação entre alterações climáticas e degradação da natureza ou perda de biodiversidade. A referência a soluções baseadas na natureza para melhor nos adaptar às alterações climáticas está lá expressa com um novo vigor. Já existia na anterior estratégia, a de 2013, mas está lá com um novo vigor. E este aspecto eu chamava a atenção para termos em mente que é a maior ambição climática, a redução de emissões, vai exigir termos mais em conta os sumidores de carbono baseados no território. Portanto, tudo o que é o papel que os ecossistemas, florestas, zonas úmidas, etc., fazem como absorvedores de CO2 e também como para a proteção de alterações climáticas, vai ter uma importância acrescida. O segundo aponto agora para desenvolver um pouco sobre a área que acompanho mais de perto, também notavelmente, em maio, em plena pandemia e pleno confinamento, maio de 2020, é aprovada não só a estratégia do prado ao prato, para fazermos o sistema alimentar sustentável e que cobre da produção até ao fim, produção, distribuição, consumo, etc., mas ao mesmo tempo, na mesma data, a Estratégia Europeia de Biodiversidade para 2030. E aqui entre nós tivemos várias estratégias, e estratégias cheias de boas palavras e de boas intenções, mas esta, digo-vos honestamente, que me parece a mais ambiciosa estratégia de biodiversidade que o mundo já viu. Não é que a Europa já viu, é que o mundo já viu. Porque ela vai muito longe em termos de dizer o que a Europa fará em qualquer caso e o que é que fará quantificadamente. Ora, é muito mais fácil quantificar reduções de emissões do que quantificar o que é que vamos fazer com ecossistemas ou serviços de ecossistemas ou proteção da natureza. Mas está lá, e acho algo que é um pouco notável. Aqui fazia também um comentário de interpretação. Quando as orientações políticas da Presidente da Comissão surgiram, ela dizia lá que queria a Europa a liderar na perda de biodiversidade como tinha liderado nas alterações climáticas em Paris. Isso era um sinal evidente, uma vez que a liderança europeia é necessariamente pelo exemplo, que tínhamos de ter uma estratégia ambiciosa. Isso, na DG Ambiente, captámos rapidamente, está aqui algo novo. Depois, também onde reparar, reforçando esta ideia de que a pandemia não reduziu a ambição, quando a Presidente von der Leyen foi falar a Davos, no Fórum Económico Mundial, usou uma boa parte do seu discurso foi sobre biodiversidade, sobre a relação entre pandemia e biodiversidade, referiu-se ao exemplo do ébola, que também é mesmo tipo de origem, e disse claramente que esperava que a próxima cimeira de biodiversidade, que se espera para o fim deste ano, na China, fosse o Paris-like moment da biodiversidade, portanto, um momento como foi Paris para as alterações climáticas. Mais uma vez, veio dizê-lo durante a pandemia, em plena pandemia. Portanto, só para vos dar um pouco de noção, porque é que digo que esta estratégia de biodiversidade é a mais ambiciosa do mundo e é diferente das outras. Por um lado, digamos, há uma área clássica quando pensamos em biodiversidade, que são áreas protegidas. Está lá uma ambição muito grande, alinhada com o que a ciência tem indicado, que é que queremos chegar a 2030 com 30% do território europeu, inclusive mares, como áreas protegidas, geridas efetivamente, que não sejam parques no papel apenas.
E mais ambicioso ainda, que 1/3 destes 30% seja proteção estrita. Proteção estrita quer dizer onde os processos ecológicos são deixados essencialmente não perturbados. Portanto, esta noção de que é preciso dar mais espaço à natureza para benefício humano está lá bem expresso desta maneira. E o outro, a palavra-chave que acho muito relevante, é o chamado Plano de Restauração da Natureza da União Europeia, que está incluído nesta estratégia e que tem algumas novidades interessantes. Por um lado, uma restauração que eu chamaria passiva, por redução de pressões, como por exemplo os objetivos, aliás, comuns com a estratégia do Prado ao Prato, de reduzir em 50% até 2030 o uso e risco de pesticidas ou as perdas de nutrientes por fertilização excessiva e reduzir também o uso de fertilizantes químicos, chegar a 25% da área agrícola da União Europeia com agricultura biológica até 2030, está nas duas estratégias, e são, como digo, exemplos de redução de pressões, permitindo uma restauração. E estão lá muitos elementos do que eu chamaria de uma restauração ativa, de que vos dou alguns exemplos. Por um lado, e acho que isto vai ter algum impacto quando surgir, está anunciado para este ano, e estamos trabalhando ativamente nisso, uma iniciativa legislativa para trazer metas vinculativas de restauração da natureza, sobretudo onde essa restauração traga melhores serviços climáticos, seja de mitigação, absorção de emissões, seja de adaptação, um bocadinho em linha com o que já referi. Mas depois também temos lá elementos como repor 10% de elementos de paisagem no território agrícola. Houve zonas da Europa que perderam árvores, sebes, charcos, muros e muretes em quantidades inenarráveis, o que reduz habitat para espécies importantes para a própria produção agrícola, como por exemplo os que controlam pragas. Isto é a restauração ativa. Por outro lado, fala-se lá de, até 2030, ter 25 mil quilómetros de rios europeus livres, ou seja, por remoção de barreiras obsoletas que estão identificadas, recuperar rios livres, permitindo restauração da natureza. Plantar 3 mil milhões de árvores extra, adicionais ao que seria business as usual, até 2030, importante, sobre estritos critérios ecológicos. Plantar uma árvore não é sempre necessariamente bom. Depende de que árvore, onde, como e como a fazemos crescer. E, portanto, estes exemplos, mais todas as medidas, não vou elencar para não levar tempo demais, que se referem aos setores que estão por trás dos principais drivers, dos principais fatores que levam à perda de biodiversidade, estão lá. Agricultura, pescas, florestas, cidades, empresas, há capítulos para todas elas de uma forma quantificada, tanto quanto possível, mais os meios, financiamento, governança, etc. E tudo isto, como digo, para permitir de facto que a União Europeia possa apresentar-se no cenário internacional, não só com o exemplo, mas como o que quer, que essencialmente é mais quantificação para que os compromissos que os países adotem em biodiversidade sejam tão mensuráveis e possam ser tão aumentados em ambição como acontece para o clima, o tal Paris-like moment para a biodiversidade. Para me afastar agora do tema biodiversidade e referir não exaustivamente outras coisas que ou já foram produzidas ou estão a ser produzidas. Bom, o plano de ação da economia circular foi apresentado cedo, ainda ali resvés antes da pandemia, uma estratégia para os químicos ambiciosa, e o que estamos, uma estratégia industrial, uma estratégia para as renováveis offshore, o novo Bauhaus europeu, esse berço de ideias sustentáveis, nomeadamente para edifícios e cidades. Mas em que é que trabalhamos ativamente agora? Em outros elementos que estão no Green Deal, um plano de ação para essa ambição poluição zero, que é uma imagem simbólica, porque sabemos que há sempre elementos de poluição, mas pô-la a níveis que não têm impacto, em particular para microplásticos, nutrientes, produtos farmacêuticos, e isto para água, ar e solos, portanto um plano ambicioso em que estamos a trabalhar agora. Também estamos a trabalhar numa nova estratégia temática para o solo. Se recordam a última tentativa séria de tentar fazer aprovar uma diretiva para os solos, foi na presidência portuguesa de 2007, em que não fomos bem sucedidos, nem ninguém depois o foi.
Não estamos a falar aqui de uma diretiva, mas estamos a falar de uma estratégia com novos elementos e nova ambição, nomeadamente para lidar com solos contaminados também. Está no pipeline uma estratégia florestal revista, desenvolvida com base na estratégia de biodiversidade, como o próprio Green Deal dizia, ou para pôr noutros termos, claro que a sociedade continua a precisar do aprovisionamento de materiais florestais, nomeadamente madeira, mas a sociedade em geral tem vindo a esperar mais das florestas, nomeadamente quanto a clima, o seu papel de sumidouros, e quanto à biodiversidade, porque há muitos ecossistemas florestais em mau estado na Europa. Portanto, esta estratégia florestal há de cobrir estes 3 elementos: socioeconomia, clima, biodiversidade, com uma ambição renovada. E também, já agora, um plano de ação para as pescas, que está anunciado na estratégia de biodiversidade, onde também elementos de insustentabilidade no setor pesqueiro hão de ser abordados de uma nova forma, nomeadamente, por exemplo, estamos a prestar mais atenção à captura acidental, nomeadamente de espécies protegidas, como mamíferos marinhos em várias zonas da Europa. Aproximando-me do fim da minha intervenção, porque creio que depois do debate e troca de impressões será mais interessante, o que é que chamava a atenção? Há um ponto, o António já referiu o quadro financeiro multianual da União Europeia com os seus objetivos climáticos. Aproveito para referir que há uma outra novidade, é que desta vez há mesmo uma meta quantificada para investimentos em biodiversidade. 7,5% até 2024, 10%, de 2024 em diante, 10% de 2026 em diante. E é uma meta dura. Nós, Comissão, vamos quantificar como é que o dinheiro do quadro financeiro é usado. Isto é uma novidade. Claro está que não é necessariamente 10% adicionais aos climáticos, porque uma boa parte dos investimentos climáticos são benéficos para a biodiversidade e vice-versa. Mas não deixa de ser uma novidade interessante, a que juntaria o pacote todo para finanças sustentáveis, a diretiva sobre reporting não financeiro, que está em revisão, ou a taxonomia do que são investimentos verdes, que está em grande polémica, mas em desenvolvimento ativo já há bastante tempo. Agora, nota final, não sou ingênuo a achar que o entusiasmo pelo Green Deal está bem espalhado em toda a parte na sociedade, nos setores e na política. Não é assim desde o início, diga-se passagem. E a resistência existe e é de esperar que continue a existir. Há grandes dossiês que será interessante ver como se desenvolvem, já falei, florestas e estratégia florestal, um plano de ação para as pescas, a política agrícola comum, qual será o acordo final entre os co-legisladores, haverá ambição suficiente para estar alinhado com o Green Deal, não haverá, é outra grande área de observação. E não ignoro, evidentemente, que o argumento, bom, mas temos uma crise económica brutal, uma crise de saúde, uma crise social, está lá para alguns tentarem usar a pôr travões. Eu acho que o elemento também já referido pelo António, de que o Green Deal foi uma estratégia também de desenvolvimento e uma estratégia até social, com a ideia da transição justa, dá todos os argumentos políticos para resistir a essas peças. Um bom teste vai ser efetivamente os planos de recuperação e resiliência, com os seus objetivos não só climáticos, mas ver até que ponto é possível que Estados-membros e com a Comissão Europeia com o seu papel poderem ter planos de resiliência que efetivamente apoiem uma recuperação numa linha de sustentabilidade e não de mera reposição de velhos projetos que estavam na gaveta e que já não são necessariamente os mais sustentáveis. Esse será um ponto interessante para a nossa observação e acompanhamento e talvez parasse por aqui, esperando que possamos ter um bom debate. Obrigado. Pistas não faltam. E são tantas que eu, começando, aliás, talvez por onde também tivesse de ter começado, porque isto, deixar os da casa para o fim significa também um bocadinho que estão mais próximos do coração, mas muito obrigado ao consultor da Abreu Advogados, João Vacas, que tem sido o dinamizador destas sessões, e Humberto, obrigado por teres reparado que um ano depois nos apetece fazer um balanço e ficamos já combinados que eu acho que nestes 5 anos de mandato devíamos fazer o balanço todos os anos, porque boa parte dessa cultura de exigência de que falas e de que talvez seja a nota menos positiva das outras em que queres ver o copo muito cheio, talvez esse seja o nosso contributo.
a partir daqui, multiplicar a discussão nos fóruns onde menos espera que ela se aconteça. Mas se a expectativa não é alta, é porque ainda não somos suficientemente bons a divulgar o que fazemos. A nossa primeira lista de perguntas vai começar pelo verdadeiro organizador do webinar, o João Vacas, que está aqui perto de mim e que vai pegar na palavra agora para eu depois também tentar acrescentar 2 ou 3 perguntas e voltarmos ao debate com ambos e com o resto da plateia. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Zé Eduardo. Bom dia a ambos e bom dia a quem nos segue. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Humberto Rosa por ter aceitado este convite. Foi um convite que foi feito exatamente há mais de um ano. Foi no mesmo dia da primeira conferência que quer o Zé Eduardo, quer eu, dissemos que estava convidado. Portanto, era um convite aberto, mas nós aqui gostamos de concretizar esses convites e por isso a mim resta-me secundar este que o Zé Eduardo também fez agora, de fazermos isto uma vez por ano, porque acho que tem todo o sentido. Eu começaria talvez por perguntar e por me focar na questão da gestão das expectativas. Há uma tensão que se sente nestes debates entre, por um lado, um certo maximalismo e, por outro lado, uma tentativa de transformar o Green Deal numa mera irrelevância proclamatória. Portanto, temos uma tensão, que talvez seja o mais normal neste tipo de coisas, mas que muitas vezes oscila entre estes 2 extremos. Eu percebo que os objetivos sejam ambiciosos, mas para além disso há muitas vezes uma narrativa algo exacerbada que afasta as pessoas que mais de perto acompanham estes assuntos. Por isso eu queria perguntar a Humberto de que maneira é que a Comissão procura fazer aqui um justo equilíbrio entre estas perspectivas necessariamente contraditórias. Para além disso, há também uma questão que é mais geoestratégica, que é a questão de uma gestão de dependências. A União Europeia é muito dependente ainda dos combustíveis fósseis e, portanto, dentro desses combustíveis fósseis é muito dependente do fornecimento da Rússia. Com a alteração de paradigma e com as novas baterias, vamos passar a depender de outro tipo de materiais, nomeadamente terras novas, e, portanto, ficaremos mais dependentes de países como a China. Eu pergunto se, na reflexão da Comissão, estas novas dependências estão a ser consideradas, de que maneira é que há procura e resposta para elas. E depois também há uma questão de gestão da coerência. Nós sabemos que a Comissão é apenas responsável pelo pontapé de saída e sabemos também como é que o Conselho e o Parlamento muitas vezes alteram as propostas. Mas há, e é apontado por alguns especialistas, uma diferença de ambição entre a estratégia de biodiversidade e a PAC. Então eu pergunto, e perguntava ao Humberto, como é que ele via esta conciliação e como é que ele via o andamento das negociações. Para não monopolizar o debate, eu perguntava apenas ainda se lhe parece viável a conclusão das negociações sobre a lei do clima durante a presidência portuguesa. Falava-se que poderiam concluir até ao fim de abril. Isso nos podia adiantar alguma coisa sobre o pacote climático legislativo que está previsto para junho. E calmo por agora. Muito obrigado. Eu só gostava de acrescentar para esta primeira ronda de perguntas qualquer coisa sobre o casamento entre estes 2 grandes objetivos de que o Humberto falou. O casamento do objetivo da biodiversidade com o casamento do objetivo das alterações climáticas, porque eles também não são alheios um ao outro. Num caso de um Estado, apesar de tudo, com grande projeção relativa no avanço em relação à energia renovável, nós temos neste momento em Portugal uma espécie de dilema,
entre querermos achar que a economia verde é apostar tudo na manufaturação de serviços exportadores para a indústria da energia verde, mas não se vê, e eu não a vejo, não, quer dizer, não gostava de ser só crítico de Portugal, nem quero suscitar de forma nenhuma uma crítica especial a Portugal por parte dos representantes das instituições europeias, mas diria que o que se passa em Portugal é como a muitos, quer dizer, não há verdadeiramente, sobretudo na ligação com a PAC, o desenvolvimento verdadeiramente da contabilização, quer dos serviços do capital natural, quer uma ligação a uma agricultura sustentável, que num caso como o nosso, depois do que já aprendemos com os incêndios, depois dos problemas que temos tido em termos de gestão de território, seria provavelmente um objetivo que devia estar mais no topo da agenda e não está. Eu sinto, e era esse o comentário que vos queria pedir, que não é só em Portugal que há um desequilíbrio grande entre a agenda energética e a agenda da biodiversidade e sobretudo a sua ligação com a agricultura e com a agricultura sustentável. E talvez começando, não sei se agora começando pelo Humberto e passando depois ao António, tivéssemos aqui a nossa primeira ronda de perguntas. Ora, reajo com muito gosto. Vamos lá ver, a questão primeiro do maximalismo versus irrelevância, os copos meio cheios, copos meio vazios. Eu, como gosto de ver o Green Deal apareceu como uma verdadeira pedrada no charco, não só europeu, global. Ele tem uma influência política que vai para lá das fronteiras da União Europeia. E eu diria sinceramente que, obviamente, nenhum de nós pode esperar que o Green Deal seja só por si, o Pacto Ecológico, a varinha mágica que vai resolver todos os problemas de sustentabilidade da Europa ou do mundo. Mas nada vai ficar igual. O facto de aparecer este Green Deal faz com que, ainda que o copo não fique cheio completamente, ficará muito mais cheio do que estaria sem ele. E é nesse sentido que eu vejo esse seu poder de influência, que será duradouro. E porquê é que será duradouro? É porque por trás disto tudo está a questão fundamental, que é a percepção da opinião pública sobre os factos científicos sobre a degradação do planeta. Há uma aproximação maior entre a opinião de cada vez mais gente e a forma como estamos a degradar as bases da nossa qualidade de vida, que é o que a biosfera nos previdencia, porque as pessoas sentem isso mais perto de si, não só impactos climáticos, mas também outros que já referi. Portanto, isto vai ficar, só há um planeta, não há alternativa verdadeiramente para a política ambiental, e é nesse sentido que eu creio que, se não tivermos maximalismo, irrelevância não vamos ter com certeza, em termos de resultado final do Green Deal. Agora, a questão geoestratégica, bom, desde logo eu acho, claro está, não é quando a Europa vem com as suas ideias ambientais avançadas, não gera necessariamente uma onda de entusiasmo em todo o mundo, e até alguma rejeição, de alguma maneira, mas não deixa de ter um efeito de arrastamento. Somos, apesar de tudo, um grande mercado, desde logo, e há o objetivo explícito de, para que os produtos cheguem ao nosso mercado, cumpram os padrões que nós próprios queremos ver para os nossos produtos. Será mais fácil de fazer do que dizer, mas é uma das linhas de trabalho, a relação entre comércio e sustentabilidade que está em cima da mesa. Por outro lado, a questão da dependência tornou-se muito patente com a própria pandemia, quando vimos como certos materiais, inclusive de uso médico, estávamos dependentes, sei lá, de ventiladores ou de máscaras virem do outro lado do mundo. Portanto, houve esse acordar, e há uma política, não é necessariamente de parar a globalização e fechar fronteiras, claramente, mas de ter em atenção garantir que certos objetivos fundamentais, as baterias é um bom exemplo, possam ser feitos. O que é que isto implica quanto à flutuação de dependência de um lado para o outro, não sei. O que sei é que, com certeza, as terras raras, onde elas estão, a reciclabilidade desses elementos raros que precisamos para tudo o que são os equipamentos de energias renováveis a telemóveis, levarão a mais atenção e são um fundamento da economia circular, que é um dos pilares do Green Deal. Agora, talvez para pegar este tema da... Bem, Lei do Clima tem um pacote grande, são, salvo erro, 10 ou 12 iniciativas, não as vou passar em revista, mas podemos esperar, evidentemente, o comércio de emissões e seu potencial alargamento, uma revisitação dos setores difusos, que estão na chamada Effort Sharing Regulation, e uma área que acho que vai ter bastante importância, que é o regulamento sobre uso do solo, florestação
e alterações do uso do solo, o chamado LULUCF, que vai ter seguramente mais importância quanto a armazenamento de CO2 no território. Bom, isto é só passando em revista. Agora, queria dedicar-me um pouco mais a este tema. Bem, isto é muito bonito, então, e a PAC, e a Política Agrícola, como coincidir? Bom, quando foi aprovada a estratégia do Prado ao Prato e a de biodiversidade, houve também um documento da Comissão Europeia que era uma reflexão sobre se a proposta apresentada pela Comissão para a Política Agrícola Comum seria ou não compatível com o Pacto Ecológico, uma vez que ela vinha de antes. E a conclusão é que sim, que era compatível, desde que certos elementos fundamentais de ambição que estavam na proposta da Comissão fossem não só mantidos pelos co-legisladores, como porventura reforçados. Se, para ser honesto, se olharmos para as posições quer do Conselho, quer do Parlamento, há razões para preocupação, porque algumas dessas posições não aumentam a ambição, pelo contrário. Mas isto é um cenário misto. Algumas propostas do Parlamento aumentam a ambição, outras diminuem-na. Está muito claro quais são alguns dos elementos fundamentais que devem manter-se. Para dar só um exemplo, nós temos na PAC o chamado Pilar 1, que são os pagamentos diretos, e o Pilar 2 tem uma base voluntária de medidas agroambientais que o agricultor pode querer optar e aí tem um rendimento adicional. Ora, na proposta da Comissão há um elemento muito interessante, são os chamados ecoesquemas, em que há uma lógica de Pilar 2, ou seja, voluntária para o agricultor, que é trazida para os pagamentos diretos. Os Estados-membros têm que desenvolver, é obrigatório para os Estados-membros, apenas voluntário para o agricultor, os chamados ecoesquemas, em que para certos fins ambientais se pagam um extra com pagamentos diretos para quem queira embarcar neles. Isto, a meu ver, é não só uma peça fundamental e quer ambos os co-legisladores concordaram em fazer o chamado ring fencing, haver algum dinheiro que obrigatoriamente vai para estes ecoesquemas, a grande questão vai ser qual é o grau de ambição dos ecoesquemas. Será verde escuro ou verde claro, muito fácil de atingir. Portanto, há muita coisa em aberto e é de facto uma política complexa em que nos detalhes é que vai estar se a ambição pode ser mantida ou não, continuando isto a ser bem seguido pela Comissão para tentar influenciar e garantir que os co-legisladores aprovem uma política agrícola comum boa. Agora, o José Eduardo referiu incêndios, agricultura sustentável em Portugal. Eu diria que Portugal tem de facto uma vantagem. Estou a dizer isto porque a PAC não é só agricultura, também é floresta. E, nomeadamente, as verbas de desenvolvimento rural podem e devem ser melhor aplicadas para uma reconfiguração do nosso ecossistema florestal, no sentido de fazer mais resiliente. E vejo como um sinal positivo que existam no projeto do Plano de Resiliência e Recuperação português elementos que vão neste sentido, de investimento na prevenção florestal de uma forma mais efetiva. Portanto, não vejo que haja razões substantivas para Portugal ter menor empenho numa via da agricultura sustentável através da PAC, sendo que evidentemente em toda a parte, José Eduardo, não é só em Portugal, há evidentemente resistências, quer no setor energético, quer no setor agrícola, quer noutros, a que verdadeiramente se mudem as coisas, porque nem sempre é fácil e muitos temem que essa mudança seja prejudicial. O Pacto Ecológico tem que mostrar que não é, e que podemos ajudar a quem tenha dificuldades. Acho que o António poderá querer complementar-me no que quiser. Muito obrigado. Não só duas notas muito rápidas em relação a este ponto, por exemplo, do maximalismo que o João Vacas referiu. Eu tenho uma certa simpatia por esse argumento. Eu acho que tem que se compreender que quando foi apresentado o Pacto Ecológico estávamos num momento de expansão da economia, estávamos num momento completamente diferente, pré-pandemia, e portanto eu tendo a concordar que a retórica poderá ter sido talvez um bocadinho entusiasta demais. Mas num certo sentido, embora eu esteja otimista, como referi na minha intervenção inicial, em relação a como a pandemia não vai fazer com que a Europa saia deste caminho, eu acho que, como dizia também Humberto Rosa, como no fundo a pressão é muito maior, estamos num momento agora de contração económica e a pressão para que os projetos também tenham um contributo imediato para o desenvolvimento económico, para a criação de emprego, eu acho que isso vai trazer um maior pragmatismo ao próprio Pacto Ecológico. E nesse sentido,
eu vejo isso também como um positivo, pode atenuar um bocadinho a retórica e tornar-nos mais exigentes um bocadinho nos projetos que apoiamos. A segunda nota, em relação à geopolítica, aí tenho um aspecto que me parece positivo e um aspecto que me parece negativo. O positivo é convidar-vos a observar o que tem sido o papel do John Kerry nesta administração de Biden. Nem sequer é um ministro, é um special envoy, e no fundo nós temos-o visto por toda a parte do mundo totalmente empenhado a trabalhar com a União Europeia. Houve um reset total, como poderia deixar de ser face ao que havia nos anos Trump, e talvez alguns saibam que o John Kerry já participou numa reunião do Colégio de Comissários, uma reunião de 3 ou 4 horas muito prática, muito pragmática, sobre a forma como os Estados Unidos e a União Europeia têm de estar cada vez mais alinhados, por exemplo, agora para a próxima COP. E isso parece-me um aspecto altamente positivo. Um aspecto negativo, que não é muito falado, obviamente fala-se muito mais das questões da Rússia, da China, e bem, mas queria só trazer aqui a questão do Reino Unido. Como o Humberto bem sabe, eu estive durante um ano a trabalhar com o Michel Barnier nas negociações com o Reino Unido e estava precisamente encarregue de negociar a parte do clima e do ambiente, mas principalmente a parte do clima, e foi com grande tristeza que vimos o Reino Unido a sair do Emission Trading Scheme, por uma razão totalmente ideológica, por uma razão totalmente provinciana. O Reino Unido achou que tinha que sair, um bocadinho para mostrar que agora está fora, é independente, segue a sua política. Estão a haver várias discussões internas no Reino Unido para criar o UK ETS, mas como sabemos, estes projetos precisam de escala, precisam de dimensão, e portanto, se a União Europeia perde um bocadinho por causa da saída do Reino Unido, mas eu penso que o Reino Unido perde muito mais por não fazer parte do ETS europeu. Portanto, nesse aspecto, eu espero que isto seja um interregno, espero que agora a COP seja também uma oportunidade de trazer o Reino Unido novamente com um maior alinhamento com a União Europeia. Obrigado. Muito obrigado. Talvez abrir agora aos nossos participantes. Não podem. Mas podem mandar-nos perguntas por escrito, diz-me o João. Sim, já tenho aqui algumas. O João já tem aqui algumas. Eu é que não sei, ninguém confia em mim para controlar os botões, no fundo é isso, e fazem bem. João, então avança com as perguntas que já temos. Muito obrigado. Recebemos algumas, sim. Nós tentamos condensá-las para que seja mais fácil a resposta. Recebemos uma primeira que é mais um pedido de informação, que no fundo é quais são as perspectivas que se apresentam neste momento para o plástico biodegradável ou compostável na União Europeia e em particular em Portugal, se é que tem essa informação. Depois há uma pergunta um bocadinho provocatória sobre a próxima COP26, que é se existe, e pelos vistos não, uma guerra fria entre os Estados Unidos e a União Europeia no que toca à liderança em termos climáticos. Parece-me que a resposta já foi dada, mas de qualquer maneira pergunto se esta pergunta não será ela própria datada, e se não teremos, a resposta não estará a ser dada, nomeadamente pelo John Kerry nesta fase. Americana. Não sei se tem essa informação, mas de qualquer maneira foram estas as perguntas que nos chegaram. Eu aproveitava e perguntava também, uma vez que está prevista uma comunicação sobre a poluição zero e outra sobre a economia azul sustentável para maio, se nos poderiam adiantar alguma coisa sobre estas duas comunicações, sendo que elas normalmente têm e integram planos de ação, se nos poderiam adiantar alguma coisa neste tocante. João, eu julgo que perdi a terceira pergunta. Havia uma sobre plástico, COP26, não soube uma terceira porque houve uma quebra, mas responderei, acho que ouvi, e se houve outra, poderá ser repetida. Mas talvez eu seguia para dizer o seguinte. Primeiro ponto, já agora começando sobre a COP26 e já o Reino Unido. A última... João? Sim, exato, em Glasgow. Não, a última pergunta era sobre se está previsto em termos europeus alguma alteração
Não sei se sou só eu, mas não consigo ouvir o João. Também não consigo. Condições para o Plano Alimentar Mundial, quer da Comissão Europeia, quer dos Estados-membros que contribuem para o. Estamos aqui com um problema. João, não estou a conseguir ouvir, talvez eu possa tentar responder às outras perguntas e voltamos a essa quando oportuno. Sim, acho que sim. Então, o que eu queria comentar é isto. Primeiro ponto, sobre a COP26, e numa nota positiva, o Reino Unido, que será o hospedeiro da COP26, tem feito explícito que quer fazer da COP Clima também, o COP é cimeira, evidentemente, também uma cimeira natureza versus clima. Portanto, esta ligação entre as duas matérias está muito consolidada também no G20, no G7 e agora o Reino Unido com esta palavra-chave, esta expressão-chave das soluções baseadas na natureza, que também para clima tem muita aplicação. Vejo isso como positivo. Guerra Fria, Estados Unidos, Europa, quanto à liderança, acho de todo que não. E de todo porquê? Porque os Estados Unidos têm agora muito para recuperar de imagem, não é? Depois da fase Trump em que abandonaram Paris, não estão em posição para de repente com uma varinha mágica aparecerem como os paladinos ou os líderes climáticos. É excelente, evidentemente, que a administração Biden tenha escolhido o John Kerry, tenha uma política bem sólida nesta matéria, mas estou convencidíssimo que é do próprio interesse dos Estados Unidos e da União Europeia, como tem demonstrado a toda a atuação do John Kerry, de andarmos a par e bem alinhados nesta matéria. É a forma de ambos podermos coliderar de alguma forma. Nesse aspecto estou bastante otimista quanto a esta associação dos Estados Unidos a objetivos ambientais mais vastos. Agora, plástico biodegradável ou compostável, não tenho os detalhes para ser honesto, porque é uma área que não acompanho diretamente. O que posso dizer é que há uma atenção particular quanto a plástico biodegradável ser mesmo biodegradável. Portanto, o grande problema é daqueles plásticos que se apresentam como biodegradáveis, mas depois só o são em condições industriais, e se enterrarmos aquele plástico no nosso quintal e o revisitarmos ao fim de 2 anos, ele está mais ou menos intacto. Portanto, este aspecto técnico da verdadeira biodegradabilidade ou compostabilidade vai estar seguramente em cima da mesa no desenvolver da economia circular. Sobre, finalmente, da economia azul não tenho informação, é a DG Mare que está a desenvolver, teremos mais tarde. Sobre a poluição zero, o que eu posso dizer é isto, que é, efetivamente, o trabalho que a DG Ambiente está a avançar cobre mesmo ar, água e solo. Na perspectiva solo eu acompanho mais diretamente e aí esperamos ter provisões sobre como lidar com solos contaminados. Sei que a poluição do ar vai ter uma atenção especial, nomeadamente pelo impacto também de saúde que a mesma tem. Portanto, não estou em condições de dizer todos os detalhes, mas podem esperar um plano de ação verdadeiramente amplo e também um elemento adicional. Tudo isto que fazemos, o Green Deal em geral, mas seja também para o clima, para a biodiversidade, para a poluição zero, exige muito monitoring, portanto, muito registro de informação e acompanhamento. E estamos também a ponderar qual é a melhor maneira de ter uma articulação entre indicadores, desde indicadores macro, como podem estar no futuro 8º Plano de Ação da União Europeia para o ambiente, quer na monitorização de cada uma destes pilares: economia circular, poluição zero, biodiversidade. Pronto, ficava por aqui. Talvez o António. Mas eu aproveito, porque sabes, aqui deste pequeno posto de observação, Humberto, antes de passar ao António, uma das maiores dificuldades, também porque há muita hesitação ainda sobre como concretizar, é a mesma diretiva Single Use Plastics. Um ano de descartáveis e de pandemia, de aumento de produção de resíduos, de tentativa de implementação de várias novidades ao mesmo tempo, de problemas com o custo da reciclagem, faz com que se esteja aqui a sentir uma resistência muito grande à transposição imediata. É daquelas coisas em que mais vai ser invocado o custo de contexto para uma aplicação imediata da diretiva Single Use Plastics, em que quem não o quiser fazer, eu diria que tem na pandemia um excelente argumento. Boa parte dos materiais, não é só aquelas coisas que nós imaginamos que são cartão e depois afinal são plástico,
e são sucedâneos que só baixam na hierarquia do tratamento dos resíduos, mas sente-se, em geral, uma resistência e uma vontade de usar a pandemia para derrogar assim a diretiva Single Use Plastics. Queres ser um bocadinho mais detalhado sobre isso? Serei detalhado, digamos, de um ponto de vista analítico, não do ponto de vista da tecnicalidade como a diretiva está aplicada, mas queria dizer o seguinte: evidentemente a pandemia fez um aumento e não uma diminuição do uso de plástico, nomeadamente plástico de uso simples. Passámos a ter um novo elemento na paisagem, que é a máscara abandonada, que encontramos agora com muita facilidade. Isso é um facto, digamos que quase, não lhe ia chamar natural, mas quase incontornável, não é? Havia um objetivo mais importante, que era de facto conter a pandemia, continua a existir. Agora, também vi algumas tentativas da indústria, nomeadamente, de aproveitar a onda para já agora, vamos lá pôr aqui uns travões nisto. Isso vai falhar. E vai falhar por uma razão simples que é chamada opinião pública. É que a quantidade de pessoas que hoje em dia odeia a ideia dos oceanos cheios de plástico e já agora, em muitos casos também, de estar obrigada a comprar sucessivamente carradas de embalagem de plástico, muitas delas desnecessária, é verdadeiramente forte. Isso não irá embora. Portanto, eu diria, o plástico, nós devemos lembrar-nos, o plástico é um material nobre. É tão nobre que não há bactéria que lhe ferre o dente. E nesse sentido é quase irracional, e não é só de agora, é irracional nós fazermos plástico, que nos leva bastante tempo até fazer, desde que se extrai o combustível fóssil até que ele está feito, para bebermos um copo, atirarmos fora e ficar 500 anos ou mais antes de estar, não é degradado, é partido em bocadinhos tão pequenos que não os vemos, mas ainda estão lá. Isto é algo que não pode continuar. E, portanto, o plástico tem de ser cada vez mais canalizado para os usos verdadeiramente nobres, duradouros, ou para aqueles casos em que não temos ainda uma alternativa, como imagino ser vários usos médicos, em que estamos muito dependentes do plástico de uso simples. Mas eu esperaria que uma nova onda, até por causa do acréscimo de descartáveis, uma onda contrária de aplicação da diretiva e mesmo do seu reforço futuro. Portanto, nesse sentido, parece-me isso incontornável. Sugiro que o António talvez queira pegar em algum dos vários temas que já falámos. Não, muito obrigado. Em relação aos plásticos, acho que está tudo dito. Queria só voltar à questão da pergunta do vosso ouvinte sobre a questão dos Estados Unidos. Queria dizer que eu compreendo um bocadinho a pergunta, ou seja, é um bocadinho. Antes estávamos sozinhos, isso era bastante triste, mas por outro lado estávamos na liderança total. Neste momento, felizmente, como disse o Humberto, temos os Estados Unidos como um player nestas questões climáticas. Claro que isso vai criar alguma entropia, vai criar, como em tudo na vida, mesmo quando há alinhamento de interesses, vai ter que haver negociações, mas quer dizer, em termos do balanço, é claramente positivo e como diz o Humberto também, os Estados Unidos têm um caminho muito grande para recuperar e têm problemas específicos com o shale gas, etc. Tem vários temas que em alguns aspectos dão desvantagens, noutros dão desvantagens, mas eu penso que eles têm todo o incentivo a trabalhar connosco e nós a trabalharmos com ele e em termos net é altamente positivo, portanto ainda bem que temos agora, mesmo que haja uma retórica de liderança, mesmo que a Europa já não esteja sozinha a falar, penso que isso é altamente positivo. Como vos disse, eu acho que falta aqui trazer o Reino Unido para esse alinhamento e penso que a COP26 vai fazê-lo. Só o último elemento que eu queria deixar para convidar quem nos está a ouvir, para também estudar um tema que ainda não é muito falado em Portugal, mas que é o Carbon Border Adjustment. E acho que é um tema que até mete com outra dimensão americana, que felizmente está a melhorar, que é a questão da Organização Mundial do Comércio, em que, como sabem, uma das primeiras decisões do Biden foi também de desbloquear um processo essencial de recurso e que no fundo estava a bloquear toda a ação da Organização Mundial do Comércio, e penso que é muito importante para todos os agentes económicos portugueses também estarem, e os governantes portugueses estarem atentos a esta discussão do Carbon Border Adjustment, que obviamente vai ter que ser feita em alinhamento com a Organização Mundial do Comércio, vai ter que ser feita em alinhamento com os Estados Unidos para ser eficaz. É um tema que nós discutimos com o Reino Unido nas negociações, porque obviamente que isso poderia criar uma injustiça relativa em que a Inglaterra podia exportar produtos que no fundo fossem mais intensos em termos de CO2 e com isso de uma forma desleal competir com as nossas empresas. Vai ser extremamente difícil para a União Europeia conseguir criar
um Carbon Border Adjustment Tax que seja compatível com a Organização Mundial do Comércio, mas é algo que vai afetar quase todas as empresas portuguesas mais cedo ou mais tarde. Portanto, acho que é um tema que podia ser também um dos vossos futuros webinars, e é um tema que ainda vamos ter muitos anos para debate, mas que eu acho que é importante Portugal também estar na linha da frente desse debate. Muito obrigado, António. Eu pegava precisamente nesse, era uma dúvida e um assunto que realmente nos ocupa, o Carbon Border Adjustment, até do ponto de vista dos países em desenvolvimento, que ainda estão muito dependentes de indústrias com combustíveis fósseis, como é que se equilibra, não é, a questão da justiça social, se é que é possível invocá-la à escala do comércio mundial, como é que a União Europeia poderá compensar esses Estados menos preparados para a transição energética. Era uma das perguntas que deixava. Depois, claro, numa sociedade de advogados, falar de segurança e estabilidade jurídicas é inevitável, e temos um dos grandes temas, parece-me, um dos grandes assuntos sobre os quais falámos durante este debate foi a questão da mensurabilidade. E temos visto, nomeadamente no que toca à taxonomia, que na prática a teoria é outra. Não é? Estamos com alguma dificuldade em estabelecer critérios técnicos que permitam essa mesma estabilidade e essa mesma segurança. Então eu perguntava de que modo é que estamos a evoluir no ponto de vista da garantia dessa estabilidade, sobretudo aos agentes económicos, não é? E já agora aos atores também do mundo jurídico. E a minha última pergunta tinha que ver também com uma questão de justiça. Tem sido dito e bem que não podemos deixar ninguém para trás nesta transição. E a minha pergunta era, e podemos deixar para trás aqueles que estão à frente, isto é, early starters como Portugal e outros Estados-membros que têm feito algum percurso na transição climática, não são menos beneficiados por terem feito já esse processo e, pelo contrário, Estados mais resistentes a esta transição não serão beneficiados de uma forma que, do ponto de vista da justiça relativa, pode não ser o ponto ótimo. E da minha parte, eram estas as perguntas / desafios que vos colocava. Se a deixa é para mim, eu pego nela. Primeiro, eu ia começar há uma pergunta do Richard Tavares no chat que eu aproveito para comentar. Não dizer qual é a posição portuguesa, por isso não nos cabe a nós na Comissão, mas dizer, apesar de tudo, que tenho verificado que Portugal, quanto à adaptação das alterações climáticas, tem-se mostrado bem interessado e atento, o que se compreende porque está na faixa dos países da União Europeia mais suscetível aos impactos das alterações climáticas. Portanto, há temas como água e sua escassez ou melhor gestão da água, ou temas como soluções baseadas na natureza para a adaptação às alterações climáticas, que vejo surgir com muita frequência nas posições portuguesas, vejo isso como positivo. Queria referir-me a uma palavra sobre o tema da Organização Mundial de Comércio e como é que isso de alguma forma se pode ter em conta o impacto noutros países. Eu dou um outro exemplo que é o que está também no pipeline, não falei disso de início, mas é que nós na União Europeia queremos garantir que os produtos que importamos não contribuem para a desflorestação mundial, nem para a degradação das florestas. E, evidentemente isso causa alarme ou preocupação de alguns países muito florestados e onde porventura esta desflorestação acontece. A questão põe-se nos mesmos termos que a Carbon Border Adjustment, que é tudo isto tem de ser feito compatível com a Organização Mundial do Comércio. Ao que eu relembro sempre, o comércio livre, sendo muito importante como não é um objetivo em si mesmo, é um instrumento. O objetivo é a sustentabilidade e a felicidade humana, de alguma maneira. E, portanto, o que temos é que garantir que temos uma Organização Mundial do Comércio compatível com a sustentabilidade. Acho isso uma via fértil e em curso. Agora, dizer como é que se compensa cada país ou não, também temos a política de cooperação e a política económica em geral que o pode ter em conta. Não vejo aí razões para a Europa relaxar e voltar a não se preocupar com a sua pegada ecológica no mundo. O tema da mensurabilidade, taxonomia. Eu acho que o debate em torno da taxonomia, de alguma forma, era expectável, porque é uma tarefa complexa, muito exigente,
fazer uma lista de aquilo que merece o epíteto verde, de uma forma robusta. Devo chamar a atenção, desde logo, que o que não está lá não quer dizer que não se possa fazer, só está a dizer que não deveria merecer esse epíteto verde. E, portanto, o debate agora parece-me estar mais sobre se a energia nuclear é ou não verde, ou se o gás natural pode ser classificado como verde, como transição, para dar 2 exemplos, mais do que a mensurabilidade em si, creio eu. O que eu, sobre a mensurabilidade, eu chamo de 2 linhas de trabalho que são férteis e já a render. Uma delas é a metodologia para a pegada ambiental de produtos e organizações, que está hoje em dia bastante completa, não cobre todo o ambiente, mas uma empresa, por exemplo, que a prossiga, consegue uma quantificação dos seus impactos bastante robusta, e posso dizer que está também prevista uma iniciativa sobre alegações verdes, Green Claims Initiative, para dar o selo de validade ao que alguém proponha como um produto sustentável, que é baseado nessa metodologia de pegada ecológica. A segunda método de contabilidade, que é a contabilidade do capital natural, que é complexa, evidentemente, nomeadamente para cobrir, que um capital natural uso no sentido água, ar, solo, biodiversidade, a biodiversidade sendo a camada mais complexa, mas o que eu queria dizer é que não só temos hoje em dia algumas grandes empresas pioneiras quanto a métodos quantificados para que uma empresa possa ter uma ideia concreta num número sobre os seus riscos e dependências do capital natural e impactos também, estão em grande desenvolvimento, e animo todos a verem o que se passa, por exemplo, na plataforma Business and Biodiversity, Negócios e Biodiversidade, que temos na União Europeia, tem muito trabalho feito de comparação de vários índices que estão em cima da mesa com as suas vantagens e desvantagens relativas. Finalmente, se os early starters perdem, eu diria que, em princípio, não, no sentido em que, ou é verdade que os que avançam mais depressa na transição sustentável colhem benefícios económicos mais tarde ou mais cedo. Se isto é verdade, um early starter, se fez uma estratégia bem planeada, acabará por colher esses benefícios. Evidentemente pode haver situações em que temos um país preparado para carregar carros elétricos quando ainda não há carros elétricos, e aqui há uma desvantagem relativa, mas isso faz parte das estratégias que cada um possa ter. Agora, não creio que possamos dizer hoje em dia que há um prejuízo, de alguma forma, em quem tenha ido mais rápido na transição sustentável. Ficava por aqui, obrigado. E não tendo nós mais perguntas, e estando dentro do horário da eficiência destas interações nas janelinhas dos novos satélites do planeta em que vivemos neste último ano, gostava muito de agradecer a ambos a vossa disponibilidade, muito de agradecer aos participantes, ao João naturalmente pelo trabalho de ir organizando sessões, e fica já o nosso compromisso que assumimos em frente de todos, daqui a um ano fazermos um balanço em que eu já serei menos pessimista e ambos terão concretizado muitas das razões que hoje estão aqui anunciadas. É assim porque precisamos de todos, é assim porque aqui da parte desta PME portuguesa isso também é um compromisso. Não vos posso agradecer o suficiente a disponibilidade, a não ser reiterando o nosso compromisso de todos aqui, enquanto pequena unidade de serviços instalada no centro de Lisboa, termos cada vez mais no nosso core também a procura de uma política de verdadeira sustentabilidade e de inserção na comunidade, que num ano de tantas necessidades num país pobre tem dimensões até extraambientais que não estávamos à espera, mas de que esperamos estar à altura. É também um bocadinho por isso, e não só para assistir às dificuldades novas das empresas financeiras, que aparece aqui um serviço de ESG que está relacionado quer com o trabalho que já fazíamos no domínio da solidariedade, quer com o trabalho que já fazíamos no domínio do ambiente. Estamos todos a caminhar para a consciencialização que vocês dizem ser o primeiro passo do sucesso do Pacto Ecológico Europeu. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado a todos os que puderam assistir, e até breve em mais um webinar da Abreu Advogados. Muito obrigado. Obrigado a nós.